Olá, pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estamos novamente com Maíra Imamura, que é consultora de imigração em Toronto, e hoje ela vai trazer aqui para a gente uma informação importante sobre imigração, que é a categoria Self-Employed. Não se fala muito nisso, geralmente a gente vai atrás de programas que a gente se encaixe no Express Entry, mas hoje nós vamos falar sobre essa categoria, que é Self-Employed. Olá, Maíra, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada por me chamar, me convidar para participar de novo. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Ô, Maíra, fala para a gente quais são os requisitos para a pessoa se enquadrar nessa categoria de self-employed? Então, inicialmente, é como você falou, é self-employed. Eu acho que é uma categoria que não está sendo muito falada, as pessoas não conhecem e talvez por não conhecerem, não estão sabendo utilizar de um programa que é super interessante. É um programa que tem os requisitos diferentes do Express Entry, mas o resultado final também é a residência permanente. Então, falando um pouquinho aí sobre os requisitos básicos, né? Uhum. Você tem que ter experiência relevante, aí quando a gente está falando de experiência relevante, são 2 períodos de 1 ano de experiência de trabalho em atividades culturais e atléticas, ou 2 períodos de 1 ano de trabalho, que você, obviamente, dentro dessas áreas também, mas tem que ser reconhecida a nível mundial. Então, por exemplo, se a gente está falando de jogador de futebol que já está na liga no Brasil, está trabalhando no Brasil por um time, então, de repente, um outro time compra o passe, e é um profissional na área esportiva que tem destaque no Brasil e que compete a nível mundial. Então, essa pessoa se enquadraria dentro dessa categoria de self-employed, que seriam profissionais autônomos. O segundo requisito é a intenção e habilidade de continuar a ser autônomo no Canadá. Então, você tem que ser capaz de se autogerir financeiramente. Então, o que você fazia no Brasil, você tem que continuar fazendo aqui. E o terceiro requisito, que não deixa de ser importante também, é você trazer algum tipo de benefício para o Canadá no sentido econômico, cultural. Então, necessariamente você, por exemplo, quando você monta seu negócio aqui, você está prestando serviço aqui, como atleta ou atividades culturais, você vai estar, de uma certa forma, também colaborando para o mercado de trabalho canadense, né? Expandindo. Sim, eu entendo que cada posições culturais sempre vai trazer cultura, ainda mais se você fica restrito a continuar fazendo a mesma coisa que você aplicou, que você disse que você fazia lá e você tem que continuar fazendo aqui. Então, entendi. Quais são essas profissões que são elegíveis para a categoria? Certo. Existem grupos de profissões elegíveis, eu vou mencionar aqui alguns, e queria dizer que não está restrito a essas profissões, assim, só de uma forma bem geral. E se vocês tiverem perguntas adicionais que vocês acham que se encaixa dentro dessas atividades culturais e atléticas, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou olhar caso a caso. Mas assim, só para dar uma ideia para vocês, né, dessas profissões, porque com certeza deve ter gente assistindo e pensando, nossa, ok, cultural, mas isso é tão amplo, né? Ou atlético, ou atividades esportivas. Então, vamos começar com as atividades culturais. Alguns exemplos são bibliotecário, curadores de artes, arquivistas, conservadores de artes, escritores, tradutores, profissionais relacionados com comunicação, autores, editores, jornalistas, intérpretes, produtores, diretores, coreógrafos, condutores de orquestra, compositores, músicos, cantores, dançarinos, atores, comediantes, pintores, escultores, artistas plásticos. Então, você vê que é bem amplo mesmo, né? Sim, sim. Tem aí também as pessoas que trabalham com cinema, teatro e qualquer artes que eles chamam de performing arts, fotógrafos, operadores de câmera, desenhistas, gráficos, técnicos de estúdio de gravação, âncora de TV, apresentadores de TV, atores, atrizes, ilustradores, decoradores, desenhistas industriais, quem trabalha com moda também,
até artesanato, achei isso bem interessante. Quem faz artesanato no Brasil, que é uma coisa assim, que é bem específica da gente, né? É. E tem o seu negócio próprio, e já está, o seu negócio próprio já faz 2 anos, a pessoa é elegível dentro dessa categoria também. Você tinha Especialista. falado que a pessoa tem que ser reconhecida mundialmente. Essa pessoa que faz artesanato, ele tem que estar exportando já para poder se enquadrar nessa Então, categoria? essa é uma boa pergunta. Então, vamos voltar um pouquinho para o que eu falei inicialmente. Ou você trabalha como profissional autônomo nessa área em 2 períodos de 1 ano, ou você trabalha nessa área, não precisa ser autônomo, mas você é reconhecido mundialmente. Então, ou é um ou é outro. Quando a gente está falando de alguém que é artesão no Brasil, se essa pessoa já tem negócio próprio, já consegue se autogerir, já vem fazendo isso durante 2 anos, essa pessoa está elegível, ela não precisa provar que ela é reconhecida mundialmente. Então ele tem que ter uma firma aberta? Isso, exatamente. Vamos expandir, porque eu acho que isso também, quando a gente fala de profissional autônomo, as pessoas pensam dentista, advogado, né, profissões que são autônomas. Mas você pode ser um profissional autônomo e estar trabalhando sobre o regime de CLT. Se você estiver trabalhando sobre o regime de CLT, você não encaixa nessa categoria. Você tem que Uhum. estar prestando serviço, tem que ter CNPJ aberto, tá? Tem que ter sua empresa e prestando serviço como profissional autônomo. Mas voltando para a questão do artesão. O artesão que tem CNPJ aberto e presta serviço com o seu próprio CNPJ, essa pessoa sim, ela qualifica e ela não precisa ser conhecida a nível mundial, tá certo? É isso que eu acho interessante, porque assim, você tem dentro da mesma categoria pessoas, candidatos, né, que são altamente qualificados, de repente um âncora de TV no Brasil, alguém que é âncora de TV na Globo, pode vir como self-employed, que é pessoa reconhecida mundialmente. Mas, por outro lado, dá a opção de uma pessoa que tem seu negóciozinho próprio ali, que está se autogerindo, que já vem fazendo isso há um tempo, mas tem habilidades que são importantes para o Canadá. Eu acho que o bonito dessa categoria é isso, e equipara, sabe, essas duas pessoas dentro da mesma categoria de imigração concedendo residência permanente. Falando um pouquinho agora sobre atletas, né? Porque falei sobre atividades culturais e deixei de falar sobre esportes, acho que isso é bem importante também. Uhum. Então, se encaixam atletas, e aí, infinidade, né, de atletas, treinadores, juízes, instrutores de recreação, de esporte, de fitness. Então, tem várias pessoas que são personal trainers no Brasil. E aí a pessoa me fala, poxa, sou personal trainer, mas eu trabalho para uma academia. Aí minha pergunta é CLT ou você presta serviço? Porque se você estiver prestando serviço com o seu próprio CNPJ, a gente consegue enquadrar você dentro de self-employed. Vou dar um exemplo, tá? Instrutor de CrossFit. Eu ia para uma academia no Brasil que o meu instrutor, ele arrendou uma parte da academia. Inicialmente ele trabalhava lá, ele era funcionário. Mas aí ele percebeu que, poxa, eu tenho meus próprios clientes, não vale a pena para mim, né, continuar atrelado no regime de CLT. Eu vou arrendar uma parte dessa academia para ter os meus próprios clientes, né, para ter meus próprios ah, atletas comigo. Além disso, ele ainda participava também de várias competições a nível nacional e a nível mundial de CrossFit. Então, tá aí um candidato perfeito. Inglês Sim. bom? Provavelmente não. Inglês bastante fraco. Se fosse através do Express Entry, ele não teria chance nenhuma. Mas é uma categoria que a gente consegue enquadrar aí. Outros exemplos que eu fiz também de self-employed, artista plástico no Irã, pessoa altamente reconhecida, que apareceu em revista, recebeu vários prêmios, certo? Então, jogador de futebol, já fiz também para jogador de futebol, quando um time compra o passe, né?
Aí entra dentro da categoria de ser reconhecido mundialmente, porque ele trabalhava, né, para um time no Brasil, acredito que seja time CLT, e aí um outro time no Canadá comprou o passe, mas era um jogador que era reconhecido mundialmente, estava competindo a nível mundial. Então, basicamente ou você é contratado, como você é um empregado, porém, o que você faz tem conhecimento lá fora, passa lá fora, as pessoas visualizam de alguma maneira esse seu trabalho do lado de fora do Brasil, né? Ou então você tem 2 anos naquela categoria com um CNPJ. Basicamente, são essas duas categorias que se enquadram. Isso. Entendi. E aí, precisa ser mundialmente ou pode ser só fora do Brasil? Por exemplo, a pessoa é reconhecida no Chile, só. Isso daí, isso que ela faz é visualizado no Chile, mas em lugar nenhum. É uma pergunta muito boa. Tem vários case laws nesse sentido. Algumas aplicações são negadas porque eles acham que a pessoa, sendo reconhecida nacionalmente, não é o suficiente. Ela tem que ser reconhecida mundialmente, porque a legislação de imigração, ela fala especificamente, você precisa ter reconhecimento a nível mundial. E quantos países se enquadraria no Mundial? A Ah, partir de quantos você acha assim que seria? tá. Então, ele é reconhecido, vamos falar assim, na América do Sul. Então, é Chile, a Argentina, mais de um país, já são 2. Ele tem que estar no ranking. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de alguém que eu acho que se enquadraria dentro da categoria de esporte. A gente não tem o tênis, não tem o Guga, né, que é o nome dele, ele está no ranking. Ele compete a nível nacional, mas ele é reconhecível a nível mundial. Porque você vai nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vai, quando você pensa em tênis no Brasil, você pensa em quem? Uhum, Você pensa no Guga, né? entendi. Então, não é assim regional, tá certo? Não é na América Latina, todo mundo sabe quem ele é. Não, tem que ser uma coisa que majoritariamente no ranking mundial ele tem alguma relevância, E qual que é o sistema, como que é calculada essa pontuação? certo? Então, essa categoria de autônomo tem um sistema de pontuação, assim como o Express Entry, separado. São critérios separados, tá? Então, assim, só para dar uma ideia para vocês de uma forma bem superficial, porque para calcular os pontos não é tão simples assim. Você vai precisar de um consultor, de um advogado, para te auxiliar nesse processo aí de saber quantos pontos você tem, tá? Então, os pontos eles vão de 0 a 100 e a nota de corte é 35. Por isso que eu falei que é fácil. 35 é muito baixo. 35%, né, da Da pontuação pontuação máxima. geral. Uhum. Então, os critérios que eles levam em conta o seu nível educacional. Você tem segundo grau, você tem bacharelado, você tem mestrado, você tem doutorado, um MBA. Então, pontuação máxima para a educação são 25 pontos. Experiência de trabalho no Brasil, dentro das áreas, obviamente, que são Você está elegíveis. aplicando. Uhum. Isso. Pontuação máxima de 35. A idade também é um fator que eles levam em consideração. Então, pontuação máxima 10, tá? Então, ou seja, eles procuram candidatos que tenham, assim, você ganha mais pontos se você tiver 28, 29, 30 anos. A partir de 45 anos, você já não pontua tanto, talvez não pontue nada, tá? Para a idade, para a categoria de idade. Sim, sim. Mas lembrando, mesmo que você tenha 45, 46, 47 anos e não esteja pontuando para a idade, você ainda consegue chegar na pontuação de 35. Uhum. Experiência de trabalho por si só é 35. É, Tá entendendo? sim, Então, é. assim, se você tem experiência de trabalho, você já tem os 35 pontos, você já está elegível para aplicar dentro dessa categoria. E esses Línguas, 35 pontos do trabalho, quando que você consegue os 35? Qual é a condição para você conseguir os 35? então, Só no aí trabalho. depende do número de anos, né? Depende da quantidade de anos que você já trabalhou naquela atividade.
Se é uma coisa que você faz há 5 anos, há 6 anos, aí pontuação máxima, certo? Então, Entendi. quanto mais tempo de trabalho você tem dentro dessa profissão, mais pontos você vai ser concedido. Então vamos dizer assim que se você se enquadra e você já está há 5 anos fazendo isso, provavelmente você já tem a pontuação que você precisa. Você já tem. Então, assim, teu inglês não é um inglês bom? Não, mas você já tem os 35 pontos, tá? Entendi. E aí a gente vai para o próximo requisito, dentro do sistema de pontos, que é línguas. Então, pode ser tanto inglês quanto francês. Vai te dar uma pontuação máxima de 24 pontos, tá? Aí, obviamente, isso é muito parecido também com o Express Entry. A gente tem que usar a conversão que chama CLB. E as duas provas que você precisa fazer para a gente conseguir entender quantos pontos você tem seria o IELTS, que tem no Brasil, e o CELPIP. O CELPIP só tem aqui no Canadá, tá? Uhum. E tem o último item que eles levam em consideração, que é adaptabilidade, tá? Você já veio para o Canadá, você tem familiares que já estão morando aqui, que sejam residentes permanentes, que sejam cidadãos, tá? Então, assim, essa categoria de self-employed, de autônomo, ela é bem interessante, porque é uma categoria híbrida. Ela é Sim. como se fosse, assim, o profissional individualmente, autônomo, mas ela lembra um pouquinho a categoria de investidor, que também está dentro da categoria maior, que é econômica. Porque você tem que ter um plano de negócios, se você pretende ter o seu próprio negócio aqui, no Canadá também, e talvez fazer algumas visitas exploratórias para mostrar que realmente você está fazendo o seu due diligence, que você está fazendo as coisas todas certinhas, já se preparando para essa transição para o Essa Canadá. aplicação você pode fazer do Brasil e também já estando no Canadá, ou você tem que estar no Brasil? Você pode fazer tanto do Brasil quanto do Canadá. Então, se você chegou aqui com visto de turista, você pode tentar fazer isso daí enquanto você está Pode, aqui? pode, porque você pode justificar. Eu vim com visto de turista para fazer uma pesquisa exploratória, entrei em contato com algumas, sei lá, academias de tênis, e eu quero continuar prestando serviço como treinador de tênis. Achei uma oportunidade, quero continuar a fazer isso, tá? Ah, Dentro legal. daqueles 6 meses que você tem Sim, como sim. turista, tá? Legalmente, enquanto você está aqui legalmente, né? Legalmente, É. porque não é sugerido que a pessoa venha, fique os 6 meses e aí a pessoa está sem status. Não, aí está sem status, já não vai Aí também soar já bem, era, né? É. não vai cair bem você mandar uma aplicação, porque eles vão olhar, vai ter uma inconsistência. Por que você perdeu o status? Por que você não renovou seu visto? É, não, acho que Né? já é negado, né? Qual que é o Isso. tempo de processamento disso daí? O tempo de processamento gerava em torno de 1 ano, tá certo? E é uma aplicação, de novo, não tem nada a ver com Express Entry, é uma aplicação papel que a gente manda, você não precisa ter perfil. Só que agora, porque como tem um backlog muito grande por conta da pandemia, eles estão recebendo muitas aplicações para residência permanente, esse tempo de processamento de 1 ano não está sendo mantido mais. Então, Se a pessoa chegou aqui com visto de turista e ela fez essa aplicação, ela fica. Qual vai ser o status dela aqui? Ela vai ter que ir embora em 6 meses ou ela pode ficar aqui enquanto ela espera esse processamento? ela pode ficar enquanto espera, o nome disso chama Implied Status, porque você fez uma aplicação e mandou essa aplicação no período que você ainda tinha legal status, né? Então, você pode ficar esperando a decisão final. Mas você vai ficar aqui com visto de turista ainda ou você já pode Você, trabalhar, por exemplo? você fica como implied status, você fica como com o mesmo status que você tinha antes, você Que é o fica turista, que seria o turista no que é o caso. turista, que você vai Ah, ficar tá. esperando a decisão final, Entendi. certo? Quais são as taxas que a pessoa paga para isso daí? As taxas são as mesmas taxas de residência permanente de processamento que você paga para o Express Entry quando você recebe o seu ITA. Tem o Right of Permanent Residency Fee, tem a taxa de processamento por si só, e se você não tiver coletado biometrics, biometria nos últimos anos, você vai ter que pagar biometria também. Você sabe Houve mais ou um, menos assim quanto que dá o valor total? houve um aumento, tá certo? Eu não sei exatamente quanto é especificamente hoje, porque com
a questão da pandemia, foram chamadas 27 mil pessoas para residência permanente Sim, sim. dentro do Express Entry Canadian Experience Class, então eles resolveram, o governo está ganhando bastante dinheiro com isso, resolveu subir a taxa por cima, por volta de 1.400, sem contar com biométrico. 1.400 em taxas. Em taxas, mas assim, não vou dar essa Mais ou informação menos, né? precisa. Mais ou É menos. mais ou menos, por Vamos falar volta assim, de... de 1.400 a menos de 2.000, vai, Com certeza, em menos de taxas. 2. Entendi. Taxa. E aí você pode incluir sua esposa, pode incluir seus filhos, porque, de novo, é uma aplicação de residência permanente. Você tem seus dependentes, né? E essas taxas, então, é para cada um esse valor? Ou vai diminuindo quando é criança? Diminuindo é menos. Criança com certeza é menos, e esposa também você necessariamente tem que pagar. Biometria, você paga biometria para a família toda. Aqui você paga 170 para 2 ou mais pessoas. Então, se for individual, seria 85. Se for, por exemplo, 4 pessoas, você não vai ter que pagar 85 vezes 4, você paga 170 de biometria. Uhum. Mas a taxa de processamento para criança, para dependente, é menor. Tá, vamos falar então que é mais ou menos uns 1.500 para cada adulto e mais ou menos, sei lá, uns 1.000 para criança. Não, criança é menos. Criança, acho que Menos deve ser ainda? menos, deve ser uns 300, 400 dólares. Mas, de novo, não tenho a informação precisa em relação à taxa de processamento. Entendi. Entendi. Assim, quais são os motivos, os maiores motivos de recusa? Tá, essa é uma ótima pergunta. Aplicação dentro dessa categoria autônomo, eu já vi algumas pessoas tentarem fazer sozinhos. E quando você tenta fazer sozinho, geralmente a aplicação é negada, porque a diferença entre essa categoria e o Express Entry ele é fechadinho, ele é caixinha. Então, assim, tem os requisitos, bateu, e o sistema te ajuda, porque você não vai para frente para a próxima fase se você não tiver aqueles requisitos básicos de inglês. Então, mesmo que você não entenda, o sistema vai te parando. Uhum. O self-employed, essa categoria, ele não vai te parar, porque você vai mandar e você não sabe o que vai acontecer, tá? Então, tem que ser uma aplicação que é muito bem preparada. Isso vai depender de como o seu representante jurídico, o seu consultor de imigração, o seu advogado, vai contar essa história, porque quando a gente faz uma cover letter, né, uma submissão para os nossos clientes, a gente explica tintim por tintim e a gente sabe quais os documentos a gente precisa incluir e quais documentos a gente não vai incluir, que não são relevantes. Uhum. Então, Ou até que atrapalham, né, às vezes. e até atrapalha, exatamente. Então, o que eu preciso mandar para provar que eu sou reconhecido mundialmente, né? Isso vai caso a caso. Eu vou precisar de um plano de negócios? Não sei, depende do seu caso, o que você fazia no Brasil. Né? Existe até uma preparação que você faz antes de você mandar essa aplicação, que é você tentar conseguir parcerias aqui, mandar e-mails. Então, a gente pode usar isso como documentação para a sua aplicação, visitas exploratórias, experiência que você tem operando o seu próprio negócio no Brasil, que tipo de documento que eu vou precisar, saldos bancários, talvez. Então, com relação a dinheiro, você tem que comprovar alguma renda ou algum valor em conta para você ser aprovado? Tem esse requisito ou não? Não, teoricamente não. Quando você olha a legislação de imigração, especificamente para esse programa, não existe um valor mínimo de investimento. Você não precisa provar que você vai investir nada, certo? Você só precisa provar que você tem o chamado settlement funds. E o settlement funds é o valor também que é solicitado para residência permanente dentro do Express Entry, que é aquele valor que você precisa provar para chegar no Canadá, para se manter com a sua família, aí vai depender do número de pessoas que tem, tá? Existe uma tabela específica, então, sem uma pessoa,
você precisa provar que você tem tanto. 2 pessoas, provar que você tem tanto. Só que, voltando na questão de motivo de recusa, as pessoas acham, ok, a legislação falou que não preciso provar nada, só vou provar que eu tenho a Lucerna Funds. Errado. Não é assim que funciona. Porque se você está dizendo para o governo, olha, eu vou ser profissional autônomo, o que você quer fazer? Eu quero montar minha academia de personal trainers no Canadá. Você precisa provar que você tem o valor para investir, certo? Você entrou em contato com parceiros, você tem um plano de negócio, mas minimamente você tem um valor que você vai investir no seu negócio próprio. Eu Mas sou você não tem fotógrafa. dinheiro, você não vai falar isso. Você vai falar que você vai querer chegar aqui e procurar uma academia em que você possa trabalhar autonomamente, ou você vai É, ter que inventar, né, uma outra história lá. Não é, é nem inventar, né? Você vai ter que ter uma história que bata com o que você está provando. mas aí que tá, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é colocado numa aplicação. Se você falar, eu vou para o Canadá e eu vou procurar emprego, bem, não é, você não pode falar isso. Você não é autônomo? Sou. Uhum. Você Mas tem que você não continuar consegue trabalhar fazendo. como autônomo em academias aqui? Sim, aí você tem que provar que você vai trabalhar como autônomo, que você não vai ser contratado, Uhum. tá? Aí cada profissão é uma profissão diferente. Tem algumas profissões que vai exigir, por exemplo, que você tenha alguns certificados. Aí eu tenho que pesquisar. A sua profissão exige alguma licença, algum certificado? Aí seria interessante para essas pessoas, de repente, entrar em contato com o órgão de classe no Canadá, começar o processo de licenciamento. Eu não sei se precisa para ser instrutor de academia, para ser, talvez precise, né? Aí a gente vai investigar caso a caso. Uhum. Mas tem que tomar cuidado, porque falou alguma coisa assim, eu estou procurando emprego. Olha aqui, uma lista de academias que eu já mandei o meu currículo. Não. Então, você não é autônomo, certo? Fotógrafo. Eu posso procurar emprego, mas não para trabalhar para uma empresa especificamente. Eu posso estar entrando em contato com várias agências, oferecendo os meus serviços, dizendo que eu estou indo para o Canadá e que eu sou fotógrafo mundialmente reconhecido, mas eu sempre tenho que bater na tecla. Sou autônomo no Brasil, vou continuar sendo autônomo no Canadá. Uhum. Maíra, e para as pessoas que não se enquadram hoje? Tem como ela começar a fazer esse projeto, por exemplo, começa hoje, abre o CNPJ hoje, para daqui a 2 anos estar enquadrada nisso daí. Você acha que vale a pena? Com certeza. E assim, é uma coisa que eu já faço com os meus clientes, não só dentro dessa categoria, mas categorias de Family Class. A gente já vai moldando, já vai planejando para uma futura aplicação daqui a 2 anos. Então, por exemplo, trabalho como fotógrafo para uma agência de publicidade já faz, sei lá, 300 anos, né? Faz 10 anos. Mas eu quero ir como self-employed, ainda não me encaixo. Então, a Uhum. gente pode fazer algumas mudanças no Brasil, de repente você criar um CNPJ, começar a prestar serviço com o seu CNPJ, às vezes para a mesma empresa que você já está trabalhando, mas numa categoria diferente. Aí você está preparado para no futuro, daqui a 2 anos, a gente conseguir aplicar para você dentro dessa categoria. Visitas exploratórias, procura de parceiros aqui no Canadá para você fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ajudando você a navegar esse processo. Então, é uma consultoria que é feita, não é assim, a curto prazo, você é elegível, não é elegível. Eu gosto sempre de pensar a longo prazo. Talvez você não seja elegível agora, mas eu consigo fazer isso virar e a gente mandar uma aplicação, de repente, daqui a 2 anos, né? Então, tudo Sim. depende de como a gente vai preparando essa aplicação e Vira vai um plano moldando, mesmo, né? né? É Um um plano para o plano, sim, a futuro. longo prazo. A Essas longo pessoas que prazo. são autônomas, elas são, assim, tem um valor mínimo de renda, porque ela vai comprovar isso através do Prolabore, Isso, do imposto de renda dele. do imposto de renda corporativo, né? Pessoa Existe um jurídica. valor mínimo de renda para você ser considerado realmente uma pessoa atuante como autônomo? Assim, de novo, a legislação não especifica valor mínimo, mas tem que ser algo que faça sentido. Então, por exemplo, se você tem uma microempresa que não gera muito lucro, nem o suficiente para você se manter no Brasil, fica difícil realmente a gente
utilizar essa documentação e provar que você era autossuficiente. Então, vamos enfatizar a questão de que eu sou autônomo, mas eu tenho que ser autossuficiente, eu tenho que gerar renda suficiente no Brasil para me manter, né? E eu acho que as pessoas que já fazem isso no Brasil, elas geram renda suficiente, mesmo que seja minimamente. Porque quando a gente faz a conversão, obviamente isso em dólar vai dar muito pouco. Mas aí eu, na minha submissão, vou dizer, isso no Brasil é o suficiente para a pessoa se manter, né? Entendi. Porque se a pessoa faz isso de uma forma com que a renda que a pessoa ganha é menos de um salário mínimo, a renda que é gerada mensalmente é menos de um salário mínimo. Fica difícil para mim contornar isso, porque aí eles vão pensar, peraí, mas a renda não dá para uma família de 4 pessoas no Brasil sobreviver, ele está tirando a renda de outro lugar, então de repente está tentando bypassar o sistema, que Uhum. não é o que a gente precisa fazer. Entendi. Precisa trabalhar com aplicações que sejam genuínas, né? Que realmente você tem os requisitos para aquela categoria ali, Sim, faz sentido. né? Entendi. Então é isso. Então tá bom. Então, tem mais alguma observação Não, eu, sobre... eu acho assim que como é, vou repetir isso, é uma categoria que é muito peculiar assim, a preparação de uma aplicação para self-employed é muito peculiar. A minha sugestão é vocês tentarem ter a representação de alguém competente para ajudar vocês no processo, porque as chances de ser aceitos são maiores. Me parte o coração de ver pessoas que se encaixam, têm todos os requisitos, mas resolvem fazer sozinho e não sabem o que incluir, o que não incluir, e a forma com que elas vão apresentar as próprias informações, que acaba prejudicando. Então, assim, tinha tudo para dar certo, mas aí a pessoa tentou fazer sozinho, não tinha muito conhecimento, a aplicação foi negada. E uma vez que a aplicação é negada, vai ficar nos seus records com a imigração do Canadá. Toda vez que você for fazer uma próxima aplicação, eles vão perguntar: você já teve alguma aplicação negada? Aí vai dizer sim, aplicação de self-employed, certo? Uhum. Então, assim, é fácil passar se você tem os requisitos, mas o ideal é ter ajuda de alguém que tenha o conhecimento para ajudar você a navegar esse processo e ter um resultado positivo. Porque é muito abstrato, é muito fluido, né? A avaliação do oficial, ela é bem mais abstrata do que o Express Entry. Não é caixinha. Então, é a história que você vai contar, certo? E como você vai contar. E provar. E provar, exatamente. Se vocês precisarem de alguma ajuda, estou aí disponível para tirar qualquer dúvida. Então tá bom. Então eu vou colocar os contatos da Maíra na descrição do vídeo. Muito obrigada, Maíra, Imagina, novamente. eu que agradeço. Então, até a próxima. Espero que você possa participar mais aqui conosco. Obrigada. Um Tchau. abraço, tchau.